Nosso convidado hoje é José Dionísio Rodrigues, publicitário. Ele preside o grupo OM de Comunicação Integrada, que teve origem na Opus Múltipla, uma das maiores agências do sul do Brasil. Rodrigues, vamos contar um pouquinho dessa história, voltando lá para o passado. Foi nos anos 60, quando você fez o curso de jornalismo. A partir dali começou a sua atividade, que mais tarde chegaria na publicidade. Mas esse início foi como jornalista mesmo? Jornalista como estagiário do estado do Paraná. Na época tinha um time fabuloso de jornalistas do porte do João Feder, do Mussa José Assis, do Castel Nix, e realmente foi um privilégio ter começado na faculdade, na Federal, em 67, e já em seguida iniciado o estágio com essa turma. Eu realmente era um foca no meio de muitos cobras. E depois a Gazeta do Povo, o Canal 12? Depois eu vim para a Gazeta do Povo em 68, repórter geral, repórter de setor e editor internacional, e aí o Rafael Delala, que depois virou meu sócio, me convidou para montar a empresa de assessoria de imprensa e depois a agência de propaganda, me convidou para ir montar o telejornalismo no Canal 12. O Dr. Francisco tinha acabado de comprar o Canal 12 do Najib Shed. Isso foi no final dos anos 60, então? Foi 69, 70, e foi um período maravilhoso porque eu tive a oportunidade de fazer jornalismo na TV e tive a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro, fazer estágio na Globo, conhecer o Armando Nogueira, o Walter Clark, o Boni, enfim, foi um período realmente muito bonito da minha vida profissional. E você foi apresentador também na época? Eu fiz algumas pontas como apresentador, mas era um cara de bigode que nem eu na televisão, tinha um pouquinho de cabelo, mais do que eu tenho hoje, mas era bem engraçado. Mas foi interessante. Na época, nós criamos até um programa especial sobre a descida do homem na Lua, né? E era um programa que eu escrevi, editei e também apresentava. Era interessante. E às vezes eu fazia uma cobertura para um apresentador ou outro que, por um motivo ou outro, não vinha trabalhar. E a partir do Canal 12, da Gazeta, você também teve um trabalho simultâneo com assessoria de imprensa, que mais tarde levaria à criação de uma agência de propaganda. Foi. E daí o Rafael Delala, que sempre foi muito empreendedor, um grande jornalista, enfim, está no jornalismo até hoje, mas ele achou que tinha espaço no mercado para a gente montar uma empresa de assessoria de imprensa e a gente montou essa empresa. Foi uma das primeiras? Foi uma das primeiras. E, em seguida, a gente percebeu que havia espaço para ter uma empresa de propaganda. Embora a nossa formação fosse em jornalismo, a gente achou que poderia aprender fazendo propaganda, e foi assim que nós fizemos. Então eu devo realmente ao Rafael Delala muito da minha vida profissional, por ele ter primeiro me convidado para ir trabalhar com ele no Canal 12, onde eu aprendi um pouco de jornalismo em televisão. E depois por ele ter me convidado para trabalhar com ele na agência, na assessoria de imprensa e depois na empresa de propaganda. E a partir disso você viveu então a história da propaganda por várias décadas. Era um momento muito diferente e também mais simples de fazer propaganda, onde você caía naquilo que era básico da época, televisão, outdoor, rádio. Na realidade eu brinco sempre o seguinte: nós estamos no mundo da comunicação, o nosso negócio é a comunicação e o que funciona é a ideia. Então você tem gente consumindo uma marca, um produto, e você tem que gerar ideias que sejam diferentes e que possam persuadir aquele consumidor a ser um adepto da tua marca e que de preferência ele seja um advogado da tua marca. Então o fundamental do nosso trabalho é gerar ideia. E aí você tem meios de comunicação. Na época, a ideia era fundamental, como vai ser para o resto, enquanto existe consumidor, existe produto ou serviço, a ideia na comunicação é essencial. Mas você tinha menos meios de comunicação. Então você normalmente fazia o quê? Criava a ideia e depois você levava essa ideia para o consumidor por meio da televisão, do rádio, do outdoor e do jornal. Bem, a diferença hoje é que você tem muito mais meios de comunicação e, na realidade, o consumidor ele é impactado por uma quantidade de mensagens muito maior do que ele era na época. Então, você precisa ter ainda uma ideia fabulosa e muitos meios de levar essa ideia até o consumidor.
e um consumidor muito mais complexo em termos de absorção de mensagens. Mas havia uma diferença muito importante porque os clientes eram regionais. Hoje as empresas são ou multinacionais, são nacionais, o poder de decisão não é local. Havia, apesar da precariedade técnica da época, você tinha uma situação comercial mais favorável à agência de publicidade. Sem a menor dúvida, porque você tinha menos competição, você tinha muito menos concorrência. Então você veja, eu sou jornalista que virei publicitário, né? Hoje você tem publicitários sendo formados todo dia. Como a nossa área é uma área que oferece muito pouca barreira para você entrar no mercado, ao contrário de uma fábrica, que você precisa construir a fábrica, comprar um maquinário, a barreira de entrada na área de publicidade, design ou web é muito baixa. Então muita gente, evidentemente, entra no mercado. Entrando muita gente no mercado, você tem uma competição maior. E tem um outro agravante agora, que torna mais complexa a nossa atividade, porque antes a gente despachava, entre aspas, com o dono. Então eu ia levar a minha campanha para o Tota Malucelli, para o Rubens Steig, enfim, para não citar todos os clientes que eu atendi ao longo da época. Muito bem, o cliente gostava ou não gostava, ele me brifava e eu voltava para a agência. Hoje você tem entre o presidente da empresa, que é o guardião da marca, e o pessoal que te brifa, você tem um elenco, tem diretor de marketing, gerente de produto, assistente, etc. Então isso tornou a cadeia de aprovação das ideias muito mais complexa. E o processo mais demorado. O processo muito mais demorado, né? Então eu diria que antes tinha um lado mais romântico, até porque você acabava aprovando muitas campanhas tomando uma cerveja com o cliente no bar, né? Ou tomando um vinho num happy hour, né? Hoje isso já não é tão comum. Hoje o mais comum é você seguir todo o trâmite dentro do anunciante, desde um anunciante grande até um anunciante pequeno. O anunciante pequeno ainda você despacha diretamente com o dono, né? Principalmente os anunciantes regionais ou locais. Mas os nacionais não, realmente se tornou muito mais complexo. Então, além de você ter muito mais meios de comunicação para usar para atingir o consumidor, você tem um processo um pouco mais complexo de aprovação das mensagens junto a esse público do cliente. E tem muitas agências daqui e também aquelas que vieram de fora aqui para o mercado paranaense. Sem dúvida nenhuma. Competição muito Nem forte. todas as agências que vêm de fora têm sucesso aqui, porque para você ter sucesso aqui, você precisa ter algum cliente realmente importante, senão você não consegue sobreviver no mercado. Então temos hoje uma grande agência multinacional que está aqui atuando bem no mercado porque ela tem um anunciante local muito forte. As outras normalmente vêm por períodos, enquanto elas têm aquela conta, ficam e depois acabam recolhendo as suas armas e vão embora para os locais de origem. Mas aquelas que têm efetivamente um cliente poderoso, como é o caso de uma multinacional, elas ficam mais tempo. Praticamente 40 anos, né, Rodrigues? E aí deve ter muita história, muitas campanhas que ficaram na história do Paranaense, que surgiram de lá? Sim, tem. E tem. Nós vamos fazer 40 anos em 2012. Né? Então espero que eu sobreviva até lá para comemorar os 40 anos. Mas campanhas assim que são, na minha visão, memoráveis e que marcaram realmente época. Campanha do Kid Malu, que nós fizemos por um antigo Malucelli da Visconde, né? Hoje é um outro varejista de material de construção que está lá. Mas nós criamos uma rede do Malucelli no estado inteiro e criamos a campanha do Kid Malu. Kid Malu está na cidade. O saudoso Jamil Snej, né, um dos brilhantes criadores de comunicação do país, fez uma campanha que durou mais de um ano, né? E aí, essa é uma delas. Conheça Kid Malu em Malucelli da Visconde. Teve o Papai Noel Cor-de-Rosa, que foi uma outra campanha para o Malucelli da Visconde. Cheguei para mudar o ar da casa. Essa já não era minha, da Opus, era da Múltipla, mas logo em seguida a gente fez a fusão da Opus e da Múltipla, então era da nossa história. Foi uma campanha memorável. Teve o Índio Boa Vista, que o ator de teatro Antônio Carlos Craide, já falecido, fez o papel do Índio Boa Vista, que ficou memorável. E também, mais recentemente, aí nós tivemos a campanha dos bichos, que a gente fez para a prefeitura. Assim que pega o volante, muita gente vira bicho. Esse aqui, por exemplo, está vendo que a fila não anda do outro lado do cruzamento. Abre o sinal, o que acontece?
Ele espera a fila da frente andar e fazer espaço para o seu carro? Que nada! Vira aquele bicho que atravanca os cruzamentos. Como é mesmo o nome? A da anta, do rato e da perua, que caiu no gosto popular. É verdade, ela gerou muita polêmica, mas a verdade é que ela tinha uma eficiência. Foi um momento importante da prefeitura. Foi um momento, de conscientização. Foi um momento muito importante. É uma pena até que essa campanha não tenha sido retomada, porque nós ficamos, quando criamos essa campanha, foi uma criação do Paulo Vítola, né, que trabalhava conosco na época. A gente ficou indeciso, chamamos um psicólogo para poder fazer uma análise das virtudes e as possíveis implicações que ela podia ter, e o consultor de psicologia disse o seguinte: vai porque as pessoas já xingam os outros de outros nomes. Então, que xingue de anta e de rato e de perua é melhor do que os outros nomes que eles estão acostumados a xingar. E foi isso que aconteceu. As crianças, inclusive, diziam assim: não faça isso. O que é interessante, porque mostra a propaganda fazendo um trabalho de conscientização. De conscientização. Social. Exatamente isso. Então, essa é uma das campanhas que realmente, entre outras, que nos deu uma satisfação muito grande. Porque o grande momento do publicitário é quando ele cria uma campanha que cai no gosto popular e que resolve o problema do cliente. Então, ela contribuiu para reduzir o número de acidentes provocados por esses motivos que deram origem à campanha. Depois de quase 40 anos de estrada, Rodrigues, por que você partiu para essa segmentação? Surgiram unidades dentro do grupo, o grupo cresceu e tem unidades de serviço diferentes. Perfeito. Na realidade começou assim. Antigamente, quando eu criava uma campanha para o Malucelli da Visconde, a gente criava lá então o filme, o rádio, televisão, outdoor, enfim, e também já pensava em fazer o quê? O que eu faço para o balconista? Na campanha do Kid Malu nós criamos um chapéu do cowboy, então os balconistas andavam todos de chapéu de cowboy. E criamos também um distintivo, que era uma estrela de xerife. E o consumidor que consumia acima de um determinado volume de compras, ele levava uma sacola do Kid Malu. Então já se pensava em comunicação integrada do tipo, que mensagem que eu estou comunicando e como é que eu integro esta comunicação nos diversos momentos de contato que o consumidor vai ter com a marca. Mas ainda era muito embrionário, até que uns 15 anos atrás nós recebemos aqui no Brasil a visita do Don Schultz. O Don Schultz é um professor de comunicação integrada na Northwestern University de Chicago. E ele veio a São Paulo e eu fui participar dessa palestra. E ele deixou tão claro, foi tão veemente nas colocações dele, dizendo o seguinte: o presidente da empresa é o grande guardião da marca. E se o presidente não assumir esse papel, dificilmente ele vai construir uma grande marca no mercado. Ele pode ter outros profissionais, mas ele é o grande guardião. E, na realidade, a marca tem que ser protegida o tempo todo. E o presidente faz essa proteção por meio dos seus profissionais de marketing e comunicação e por meio da sua agência de comunicação. Eu percebi naquele momento de que a comunicação integrada passaria a ter uma força muito grande junto aos anunciantes. E que as agências precisavam de oferecer para o anunciante, além de propaganda, precisava se aprofundar em pesquisa, precisava se aprofundar em planejamento e criar áreas de design, para desenvolver embalagens, para desenvolver folheteria, perfil institucional, etc. E as outras ferramentas da comunicação. E aí a gente foi criando unidades. Até que as unidades realmente ganharam uma expressão tão importante que era hora de dar liberdade a essas unidades para se transformarem, ganharem vida própria e se transformarem em empresas. E foi isso que nós fizemos. Então, nós mantivemos a Opus Múltipla como planejamento e propaganda e criamos a Brainbox Design Estratégico, que é responsável por retail, branding e packaging. Quer dizer, material de ponto de venda, embalagem e construção de marca. E a House Cricket, que é digital e direct. O que é isso? Ela cuida de internet e marketing direto online e offline. Você tem todas as soluções, então, no mesmo grupo? No mesmo grupo. Então, por que a empresa? Porque a empresa tem diretores especializados
nas suas respectivas áreas, tocando, gerindo estas empresas. E, ao mesmo tempo, nas grandes campanhas em que a gente precisa integrar a comunicação, a gente reúne esses especialistas e faz o programa de comunicação integrada. Agora tem uma realidade diferente, né? As empresas estão com as suas sedes fora do país ou fora do nosso estado. Ficou muito mais barato criar agências de publicidade e elas surgiram em grande número. O que é que vai preservar as grandes agências, as agências que se profissionalizaram? A palavra para definir quem fica no mercado é valor. Eu acho que você tem que ter uma proposta clara de valor para oferecer para o mercado. Se o cliente percebe esse valor na tua prestação de serviços, você vai ficar no mercado. Se ele não perceber, aí você vai vender preço. E eu acho que tem lugar para quem vende preço. O que significa vender mais barato? Vender mais barato. Ou seja, eu quero comprar um anúncio, um outdoor, um filme, um planinho de comunicação. Mas se você quiser um plano de comunicação, de preferência um plano de comunicação integrado, se quiser uma embalagem bem feita, um perfil bem elaborado, se você quiser inteligência na comunicação que você está comprando, realmente você tem que procurar aquelas empresas que oferecem esse tipo de serviço, que eu chamo empresas de valor, que tem uma proposta de valor. E este é o nosso caminho. Nós fizemos o nosso planejamento estratégico, contratamos inclusive uma empresa para nos ajudar nisso, da Dom Cabral, e da Fundação Dom Cabral, e elaboramos um planejamento para os próximos 5 anos. Então sabemos que nesse caminho não só eu tenho que consolidar a Brainbox, que está nascendo agora, a House Cricket, que está nascendo agora, que são especializadas em design e web, como eventualmente temos que lançar outras plataformas de negócio na área de promoções de eventos, na área de tecnologia de varejo, enfim, outras áreas, e continuar com a nossa proposta de oferecer um serviço outstanding, um serviço de primeira qualidade. E não esquecer nunca, na minha visão, de que o que funciona na nossa área é a grande ideia. É a ideia relevante, a ideia pertinente. Porque também não adianta a ideia pela ideia. A ideia que dá resultado, a ideia que funciona. Por isso até que a gente define o nosso posicionamento como ideias que funcionam. Ou seja, as nossas ideias têm que ter mais valor e elas têm que funcionar. Porque funcionar significa dar resultado para o anunciante. Então a pergunta tua, como é que vai ser o futuro, como é que nós vamos conseguir trabalhar nesse mercado que cada vez está se globalizando mais? Bem, a gente tem que ir crescendo conforme os nossos clientes também. Então, eu me lembro que, quando eu comecei, os anunciantes eram praticamente, os nossos clientes eram só locais. Depois, eles viraram regionais. Alguns são nacionais. E a gente tem que estar preparado para poder atender o cliente em qualquer lugar. Hoje não é difícil fazer isso. Você pode fazer isso com alguma parceria, nacional ou internacional. Internacional, nós fazemos parte de uma rede independente de agências. Por que nós fomos buscar essa rede independente? Porque se o meu cliente precisar de uma solução na Noruega, eu tenho uma agência na Noruega que faz parte dessa rede que eu posso acionar e atender o meu cliente lá. Se precisar atender em Portugal, até mais fácil, porque pela origem, né? Sem problema, mas tem agência lá. Se precisar nos Estados Unidos, da mesma maneira. Então a gente já entrou nessa rede para cuidar do internacional, tem algumas alianças nacionais, mas hoje no Brasil, com as telecomunicações, é muito fácil de resolver isso. Mas o fundamental é, nós somos comunicadores, e comunicador, ele tem que entender de gente, de público, de consumidor. Então a pesquisa cada vez mais é uma ferramenta essencial. E a gente tem que gerar ideias para sensibilizar esse consumidor. A tecnologia está aí, disponível, a gente tem que dominá-la na medida em que a gente precisa ficar no mercado, a gente tem que se atualizar. Mas o fundamental ainda é entender de gente e gerar ideias que funcionam. Mas você falou da ideia, o fundamental, a criatividade, a adequação à necessidade do cliente, o resultado efetivo, que é o que todo mundo espera, que é o crescimento de vendas, a procura da clientela. Na verdade, esses fundamentos permanecem, qualquer que seja a nova realidade. Sim, e agora eu até te diria, até avançaria um pouco mais. Até pouco tempo atrás,
dificilmente um profissional da área de marketing e muito menos da área de comunicação falava em ROI, que é Return on Investment, que é o retorno do investimento, sobre o investimento. Muito bem, hoje, nas faculdades de comunicação e nas faculdades de marketing, os profissionais já estão sendo aculturados com essa ideia de que eu preciso medir o resultado. Muito bem, é difícil medir o resultado de um esforço de comunicação, porque às vezes você está construindo, às vezes não, você está construindo uma marca não a curto prazo, a médio e longo prazo. Você mede o resultado de uma campanha de varejo, mas como é que você mede o resultado de uma campanha de marca, de imagem de marca? Mas até isso já começa a fazer parte do nosso vocabulário do dia a dia. Então você vai falar com um cliente, preferencialmente um cliente que tem uma operação mais abrangente, e ele fala em ROI. Então você está acostumado, entende o que é ROI, sabe que a minha campanha tem que gerar resultado, como é que nós vamos medir o resultado? Então isso também começa a fazer parte da nossa atividade. O que significa o seguinte, que vale a ideia, vale entender de gente, vale utilizar toda a tecnologia que está à nossa disposição e vale fundamentalmente gerar resultado. Não há como escapar do resultado. Tá certo. Muito obrigado, Rodrigues. Parabéns aí pelos quase 40 anos de carreira. Muito obrigado pela presença. Obrigado pela oportunidade. Ficamos por aqui. Muito obrigado a você que acompanhou o programa. Realiza Vídeo, uma produtora de conteúdo padrão broadcast que está há mais de 20 anos no mercado, oferece soluções integradas para captação, produção e transmissão de imagens com alta qualidade. Produção de vídeos, programas de TV, computação gráfica, além de serviços webcasting com transmissão ao vivo, vídeos on demand, ensino à distância e muito mais à sua disposição. Realiza Vídeo, novas tecnologias e soluções em vídeo para você.